Excelente noite! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui a mais um nosso ao vivo Posso Ajudar? Hoje a gente vai falar sobre 6 princípios do poder. Na aula de ontem nós falamos de 3, que era domingo, né? A gente faz pela metade. E na aula de sábado, anteontem, nós falamos de 5 princípios. Então sábado foram 5, ontem 3 e hoje vamos falar de 6. Boa noite, Eveli! Bem-vinda! Tá que eu não bebo nem água hoje. Beba água, hein? Como diz o meu amigo Ricardo Ventura, beba muita água. Beba água. Então vamos fazer a nossa respiração, lembrando que essa respiração, ela traz mais abertura da nossa mente para novos conhecimentos, novas informações, ela permite que a gente se abra a novas informações. E não acho essa respiração difícil, tá, minha gente? Porque eu comecei a fazer uma Kundalini Yoga e agora que eu tô vendo que é respiração difícil. Ai, parece que eu vou morrer. Mas aí tudo é prática, por isso que eu tô fazendo questão de todos os dias, antes de a gente falar sobre o nosso tema, a gente fazer a respiração, certo? Então, nós inspiramos e expiramos fluindo pelo nariz algumas vezes, depois a gente esvazia totalmente os pulmões, o corpo fica sem ar e a gente fica alguns segundos segurando sem ar. Se você já estiver muito acostumado, você prende a musculatura do esfíncter, né? Anal e genital, enquanto está esvaziada o pulmão, enquanto o pulmão está esvaziado e todo o corpo está esvaziado, aí prende lá. Depois inspira, segura o ar e aí prende lá de novo, certo? Quando estiver inspirando, solta, relaxa um pouquinho. Aí quando inspira, prende lá de novo. Por quê? Porque você vai começando a ter um controle energético sobre você mesmo, você mesma. Tudo isso que a gente vem ensinando aqui sobre as 3 leis do negócio exige que a gente esteja na presença, não é verdade? Então, quando a gente vai fazendo esse detalhezinho na nossa respiração, isso é um exercício de controle, de autocontrole. Então, se alguém vem e fala algo, no lugar de eu ser reativa, eu já aprendi o que? A ter autocontrole. Então, eu paro um pouco, entro na presença, percebo o que está acontecendo ali naquele olhar de observador, né? Vocês já aprenderam isso tudo aí. Boa noite, Leda! Bem-vinda! Então, vamos fazer a respiração. Inspira, solta completamente o ar e prende. Inspire pelo nariz, segura o ar. Solte o ar. Fluindo novamente. Inspire. Solta completamente o ar e fica sem ar. Inspire, segura o ar. Solta o ar e vamos mais um ciclo hoje, a partir de hoje.
Inspire. Esvazia totalmente os pulmões de ar. Permanece vazio sem ar. Inspira, segura o ar. Solte o ar. Respirando normalmente. Aos poucos, mexendo o corpo. Os dedos dos pés primeiro, os dedos das mãos. Ah, muito bom. Como foi hoje? Aumentando mais um ciclo, já é um pouco mais diferente, né? Quando aumenta mais o ciclo. E se ainda não consegue tensionar o músculo, né? O músculo do chakra básico, não tem problema. Mas a gente vai praticando, porque isso, gente, é uma musculatura que a gente começa a aprender o controle da nossa energia, tá? Então vamos lá para o 9º princípio do poder. Todas essas pessoas que a gente vê assim empoderadas com o poder, elas fazem isso, mesmo que seja de forma inconsciente, certo? O peito parece que expande mais. É um músculo, né? A gente está exercitando o músculo. Muito bom. Então, o 9º princípio do poder. É impossível falar de coisas negativas ou ouvir coisas negativas e ter bons sentimentos. Ontem, esse final de semana, de uma maneira geral, né, teve aí muita notícia em relação à vacina, né? Eu acompanho muito os memes e meu juiz parece que tá indo para o lugar. É, isso mesmo! Isso mesmo, Leda. É isso mesmo. E quanto mais a gente vai praticando, vocês vão ver daqui pro final do ano, todos os dias. Então, esse final de semana teve toda essa história aí da vacina. Pelo menos foi o que chegou até a mim, né? Muita história da vacina. E quando a gente começa a ler sobre o assunto, e aí o nossa curiosidade humana termina levando a gente a pesquisar outras coisas, né? Pronto, às vezes chega um vídeo que alguém sugeriu sobre esse assunto e aí a gente vai e é despertado uma curiosidade humana. Esse vídeo já me trouxe uma energia negativa, tá? No meu caso, quando eu vi. Aí eu já fiquei pensando um monte de coisa, assim, já fiquei me sentindo, já me deu um mal-estar, já me deu um sentimento ruim que eu também nem sei explicar direito qual é esse sentimento. Vamos dizer que seria um sentimento de insegurança. E aí a curiosidade humana vai uma coisa puxando a outra. Quando eu vi, eu passei 30 minutos vendo notícia sobre isso, sobre esse assunto. E quando a gente começa a olhar, tem várias opiniões, tem pessoas falando de várias formas. Enfim, a gente termina entrando numa vibração energética de sentimentos ruins, né? Teve uma época que quando eu era jornalista, que eu estava o tempo todo ali em contato com notícias ruins, porque a coordenadora do curso de jornalismo falou pra gente assim, você como jornalista, como estudante de jornalismo, você precisa ler no mínimo 3 jornais por dia. E eu lembro que assim eu sou muito ensinável, tudo que eu fiz na minha vida, eu falava o que a pessoa dizia e eu sempre fui muito obediente. Mas infelizmente ou felizmente eu não consegui ler os jornais nem por 3 dias, porque eu fiquei assustada. Eu fiquei realmente com sentimentos ruins. E ali eu comecei a pensar, gente, não tem como a gente ser como a Glória Maria, não. Eu nunca vi Glória Maria da notícia ruim. Eu sempre, até ali, né, naquele momento, eu não sei nem se Glória Maria da notícia ruim, não. Mas até aquele momento ali,
Glória Maria só viajava, fazia Globo Repórter, era super divertido, ela era engraçada, né? Sempre com aquele sorrisão dela. E eu me inspirava em Glória Maria para ser jornalista. E também me inspirava no que as pessoas falavam para mim, né? Que eu escrevia muito bem, que eu devia ser jornalista. Eu ouvi muito isso durante a minha infância e minha adolescência, né? Eu escrevia muito bem. Aí, me deu um sentimento ruim quando vi que os presos vão receber vacinas antes do restante da população. Isso aí eu nem sabia. Tem um porquê de ser os preços, tá? Antes do restante da população, tá? Isso é mais uma evidência. Ai, isso é mais uma evidência que realmente. Mas eu não quero falar sobre isso, né? Porque é, termina desviando aí do nosso assunto, né? Mas o que eu terminei no final da noite é que tem muito mais notícias divulgando que você tem que se vacinar, que você tem que se vacinar, do que notícias falando sobre os efeitos colaterais das vacinas. Então é por isso que os presos vão receber primeiro, certo? Porque eles vão ser cobaias. Ponto final, não falo mais sobre isso. Estamos falando aqui sobre os sentimentos, tá? Então, quando a gente vai acompanhando certas notícias, quando eu estava na universidade, eu não conseguia, porque eu já era muito sensível, né? Eu já tinha uma sensibilidade de chegar num ambiente, me sentir mal e não sabia o que era. E com os jornais, quando eu comecei a ler os jornais, eu já comecei a sentir mal. Claro que no decorrer do curso, eu fui desensibilizando, eu fui começando a ver tudo aquilo e eu também já, logo no começo do curso, eu comecei a trabalhar num jornal, então todos os dias eu estava tendo contato com aquelas notícias e eu fui desensibilizando, já nem me incomodava mais. Foi realmente muitos anos depois, que eu já estava formada, é como se fosse assim, eu, eu primeiro parei de me incomodar. Assim, eu disse, eu tenho que dar, eu tenho que ir, porque era uma universidade particular, meus pais estavam pagando a universidade, então eu disse, não, aí, para contar a história ainda mais, 2 meses depois de faculdade, eu engravidei, então não tinha nem mais cara de chegar assim para meus pais e dizer assim, eu não vou fazer a faculdade mais não, não, eu engravidei e me obriguei a dar conta de tudo, de ser mãe, de casar, e de concluir a universidade. Eu não perdi nenhum semestre da universidade. Eu fiz toda a universidade no tempo dela. E aí eu me formei e fui. Eu passei toda a universidade como num jornal, né, impresso. E depois eu fui para uma TV. E na TV eu também terminei de sensibilizando. Só o que foi que aconteceu é que eu tive um segundo filho. E aí parece que eu fiquei mais sensível. Eu voltei a ficar mais sensível. Vamos dizer que esse período que eu trabalhei com jornalismo, eu fiquei desensibilizada. Eu estava no automático. Teve um César Milan, que é o adestrador de cães, bem conhecido dos Estados Unidos. No livro dele, ele fala que aquele casal do Marley e eu, que é um casal de jornalistas, vocês viram o filme e vão lembrar que Jennifer Aniston, né, a personagem de Jennifer Aniston, e o marido, os donos de Marley, eles são jornalistas. E César Milan foi chamado por eles, porque não aguentavam mais o outro cachorro, na verdade. Porque o outro cachorro que chegou depois que Marley morreu tinha o mesmo temperamento de Marley. E aí o César Milan falou assim: sabe por quê? O cachorro faz aqui tudo o que ele quer, destrói tudo e faz o que quer e o que não quer o cachorro, né? Destrói tudo, late muito, tudo que do cachorro satanás faz, esse cachorro fazia. E aí o César Milan falou, é porque vocês são jornalistas. O jornalista, ele tem um treinamento para ele ser desensibilizado. E eu acredito que as pessoas da área médica, muitas delas também são desensibilizadas, né? Chega um certo ponto ali da universidade que elas terminam aprendendo a não se incomodar tanto. Por quê? Porque está ali no dia a dia e elas precisam do trabalho, precisam fazer aquilo, né? Até a missão delas. Então precisa se distanciar assim. Então por isso que eles não tinham atitude ativa em relação ao cachorro. Deixavam o cachorro fazer daquele jeito. Por quê? Porque eles foram treinados, né, na profissão deles a serem imparciais.
E aí o que César Milan ensinou para eles foi que eles podiam ser imparciais na hora que estavam exercendo a profissão, mas na hora de lidar com o cão, eles precisavam ser líderes, eles precisavam ali se colocar numa posição mais presente, né? Na presença, numa posição mais ativa e não passiva de observar o que o cachorro estava fazendo, certo? Então, eu passei todo esse tempo lidando com essas notícias negativas, mas os meus sentimentos negativos estavam sendo alimentados ali. Eu estava pessimista, eu não acreditava mais em muita coisa na vida não, viu? Foi realmente quando eu tive esse segundo filho, Tiago, que hoje tem 16 anos, que algo me aconteceu assim, que me deu a luz. Eu disse, eu não posso ir por esse caminho, não dá, tá muito doloroso. E eu vou dizer qual foi o dia que isso aconteceu. Foi no dia que eu tive uma raiva tão grande que eu peguei uma garrafa de uísque que tinha aqui, que a gente tinha ganhado, enquanto jornalista a gente ganhava muito presente, eu tinha ganhado uma garrafa de uísque. Eu peguei essa garrafa de uísque e entornei. Eu tinha uns 23 anos, 24 anos. Bebi. E não me lembro de nada do que aconteceu. Quem estava lá não me contou, que disse que não quer tirar minha dignidade das coisas que eu fiz. Mas no dia seguinte, eu estava com a cabeça desse tamanho, não, desse tamanho, maior, que eu nunca mais bebi na minha vida, nunca mais bebi na minha vida. E esse momento aí foi um despertar para eu voltar ao começo, ao princípio, porque vocês que já me conhecem sabem que antes ali eu fiz o reiki, né? Eu fiz terapias holísticas, só que aí eu me afastei nesse período que eu estava no jornalismo. Por quê? Porque eu realizei meu sonho também. Meu sonho não era ser Glória Maria, e aí eu trabalhando na televisão, eu realizei meu sonho, estava igual a Glória Maria, entenderam? Então por isso que eu me distanciei, mas aí naquele ponto ali eu disse, meu Deus, eu repensei a minha vida, né? Porque eu pensei que a cabeça ia explodir, foi horrível. E aí eu repensei naquele dia a minha vida, eu disse, não, tenho que fazer alguma coisa diferente, tenho que fazer, não dá mais, né? Então é impossível, a palavra certa é impossível nós falarmos de coisas negativas, ouvir coisas negativas e ter bons sentimentos. Então, ó, você falou aqui que quando viu essa notícia aí dos presidiários que vão tomar vacina antes do restante da população, você acha que deu raiva em você. Essa raiva ainda está em você. Por quê? Porque essa raiva, aí é que está no ponto da constelação medial. Essa raiva entrou em conexão com algo do seu sistema familiar. Eu lembro de uma palavra que você falou outro dia, Evelyn, de uma meditação que você fez aqui junto com a gente, de que tinha uma pessoa emburrada, né? E quando a gente vê, a gente está em ressonância com essa pessoa do nosso sistema familiar que está emburrada, que está com raiva. Então eu olho, eu tenho sentimento, eu vejo situações, começo a falar sobre situações negativas. E para quê? Para despertar esses sentimentos negativos em mim, para que eu olhe para essa pessoa aí do sistema familiar que está com esse sentimento. Então vocês percebem? Não é preciso a gente tomar um porre para despertar, não, né? Eu só conheço uns 2, 3 seres humanos que aprenderam pelo amor. Os outros todos que eu conheço aprenderam pela dor. E essa aí foi uma das minhas dores. Ó, o outro princípio, o 10º princípio do poder é esse. Ah, lembrando que eu não falei o nome dela hoje, né? Esses princípios do poder são baseados no livro O Poder, de Rhonda Byrne, certo? A vida lhe apresenta cada pessoa, a cada circunstância, para que você possa escolher o que ama e o que não ama. Quando você reage a algo, está reagindo com os seus sentimentos. E ao fazer isso, está escolhendo. Então, naquele momento que eu tive aquele porre, que eu tive aquela dor infeliz no meu juízo, foi aquele momento que a circunstância, né, que eu resolvi escolher. Eu amo isso é o começo de um caminho que depois eu
talvez eu não tenha volta. Eu acreditava, né? Tem pessoas que mudam ali a rota profissional do negócio, do trabalho, com 50, 60 anos. Mas naquele momento eu tinha que mudar ali, porque eu acho que eu fiz coisas até na frente do meu filho de 2 anos. Eu acho que ele tinha uns 2 anos. Coisas que eu não sei, eu não lembro. Isso é o pior da ressaca. Você não lembra e sua cabeça explode. Então, a gente tem que cada vez mais perceber o sentimento do que a gente está fazendo. E vocês têm, nós temos, né, a consciência, a partir desse momento que a gente tem essa informação, de a situação que acontecer na nossa vida, a partir de agora, a gente perceber qual é o sentimento que eu estou sentindo. O que é que eu estou sentindo? E aí tem um detalhe. De quem é esse sentimento? É uma rede que se forma. Primeiro, porque eu podia ler notícias negativas e não ter essa curiosidade de querer aprofundar mais. Foi? Tá. O povo tá virando jacaré? Então tá bom. Vamos embora aqui fazer o que me interessa. Essa foi a decisão que eu tomei esse final de semana. Eu disse, eu não vou acompanhar mais nenhuma notícia de nada disso. Aí veio uma vozinha lá dentro, que eu ouvia muito quando eu era jornalista, né? Quando eu tava nessa fase decisiva aí. Você vai ficar alheia ao mundo? Você não vai saber do que acontece no mundo? Aí eu disse, se vier o tsunami, quando a onda já estiver vindo, aí pronto, me afoguei, acabou. Não preciso ficar preocupada com o tsunami, porque já tinha essa notícia na época que ia ter um tsunami aqui, até hoje o tsunami não chegou. Pode ser que chegue agora. Tchau! Aí eu ficava, né, a gente, né, preocupada, e essa preocupação, a tensão de que aquilo vai acontecer, por exemplo, que o ano passado, vamos pegar coronavírus, quem vai pegar coronavírus? Meu Deus, espirrou, não sei o que, eu faço isso às vezes brincando, quando o povo espirra perto de mim, eu digo, eita, coronavírus, mas é brincando, né? Mas o povo leva a sério, o meu dentista, ele levou a sério, eu cheguei lá, brinquei assim com ele, eu não sei brincar não, eu acho. Eu cheguei pro meu dentista e disse assim, eu tenho que tirar a máscara para você olhar meu dente. Aí ele tomou um ar, ele disse assim, vai-se embora. Eu disse, não, primeiro trate do meu dente que eu vou me embora, eu não volto mais não, você não sabe nem escutar uma piada. É porque eu fiz a piada com ele, porque ele sempre fazia piada comigo, mas a tensão nas pessoas tá muito grande. Porque olha aí, uma pessoa que sempre que eu chegava lá, há 3 anos já, ele é meu dentista, chegava lá, ele sempre soltava uma piada, aí eu soltava outra e ficava nessa brincadeira. Quando eu cheguei dessa vez, que eu fui soltar a piada, ele não recebeu a piada. E eu achava ele um dentista sensacional. Eu achava porque não era mais a mesma pessoa que eu fui agora, sabe? Eu achava ele um dentista sensacional, porque enquanto ele tava mexendo na nossa boca, ele tinha uma televisão e ele botava, sabe o quê? Pra gente assistir? O Segredo. Aí eu nem sentia que ele tava mexendo na minha boca. E ele disse que passava o dia todinho ouvindo o Segredo. Então ele era super bem-humorado, super de bem com a vida, super brincalhão, ficava brincando. E aí quando foi dessa vez, era a mesma Daniela, mas não era o mesmo dentista. Ele estava num alto grau de estresse. E eu fiz a piada e ele não recebeu mais como antes, né, a piada. Porque ele ficou com raiva achando que eu falei que ele estava sendo que eu não sei nem. Assim, vocês já tiveram esse tipo de experiência? Você conhece a pessoa de uma certa forma, leve, e um dia você chega e encontra a pessoa tá pesada, faz um descarrego, né? Então, a gente sempre precisa estar escolhendo. E a gente só vai conseguir escolher se a gente percebe que sentimento é esse que eu estou sentindo quando eu estou entrando nesse caminho aqui, por exemplo, nesse caminho de olhar as notícias, se eu quero me manter com esse sentimento, ou seja, as minhas colegas do jornalismo diziam, você vai ficar fora do ar, fora do mundo, e aí naquela época eu lembro que escolhi isso claramente, eu disse, eu fico fora do mundo, mas eu prefiro me sentir bem, porque eu estou muito desanimada,
Era uma época que eu fiquei sem fé, sem esperança na vida. Porque todo ano era a mesma matéria do buraco, todo ano era a mesma matéria lá do esgoto, todo ano era a mesmo caso de doença, todo ano ia para a delegacia lá da mulher e a mesma situação. Então eu fui perdendo a esperança, fui perdendo a fé, porque o meu trabalho não estava adiantando de nada. E ia terminando me contaminando, né? Eu ia para a delegacia, teve um dia que eu fui para a delegacia, tinha uns homens tudo amontoado lá na delegacia, e eu ficando assim, vale-me Deus. Então, a gente termina absorvendo essas coisas. Só que tem pessoas que percebem e tem pessoas que já não percebem mais. E aqui a gente está hoje para tomar essa consciência. A gente está aqui hoje para tomar essa consciência. Qual é a escolha que eu faço? Como é que eu quero me sentir? Né? Eu quero me sentir, eu posso estar, podem, e não importa o que pensam da gente, foi outra coisa que eu me libertei. Não importa o que pensam de mim, se eu estou abilolada, se eu chego às vezes para conversar com alguém, a pessoa começa a falar do que está acontecendo aí, e eu não saber, não tem problema nenhum. Aí o ego da gente assim, não, eu tenho que estar informado, porque se a pessoa chegar para conversar comigo, eu vou responder o que para a pessoa sobre esse assunto. Isso é insegurança, isso é falta de autoconfiança, e a gente tem que trabalhar a nossa autoconfiança, né? A gente vai se sujeitar. Eu me sujeitei muitos anos a isso. Me sujeitar à energia ruim ali da pessoa, que é portadora de má notícia. Agora, quando vem uma portadora de má notícia, anote aí o que é que vocês fazem, que é o que eu faço agora. Eu falo assim, eu faço duas coisas. Ou eu digo assim, eita, lá vem, portador de má notícia, vamos lá, vamos lá. E deixa a pessoa até esgotar o repertório dela. E no final eu já fazia isso antes de vocês ouvirem falar disso. Mas e daí? A última notícia negativa que vieram falar para mim foi que a humanidade ia se acabar porque estão estudando aí robôs e vai ser igual a Matrix mesmo, né? A humanidade vai se acabar e tudo vai ser robotizado. Só vai ter robô aqui no planeta. E ser humano vai se acabar. Aí já deu um arrepio assim dentro, sabe? Mas aí eu lembrei, eu escolho qual sentimento? Eu escolho o agora. Qual é o sentimento do agora? Tô respirando, tô com meus dentes, tô podendo sorrir. Se bem que eu já sonhei que quando eu ficar velha eu não vou ter dente. Eu vou sorrir assim, eu vou falar assim. É, é isso que eu quero. Eu vou ficar aqui pensando, agora o mundo vai se acabar. Ok, o mundo vai se acabar. Aí eu perguntei pra pessoa, é agora isso? Tem alguma coisa que eu posso fazer em relação aos robôs? Aí a pessoa não me deu nenhuma resposta. Aí eu disse, então, e daí? E eu com isso, se o mundo vai ser cheio de robô? Eu tô fazendo a minha parte. Eu tô aqui, minha parte que eu considero é a constelação familiar, trazendo consciência para as pessoas, para pararem de olharem para a morte. Porque se a humanidade continuar olhando para a morte, vai ser um monte de robô. Nem precisa ser robô de níquel, de cádmio, de... Não, ser humano mesmo robotizado. Entende? Então eu estou fazendo meu trabalho. Agora, se eu pego o meu precioso tempo em tá alimentando esse tipo de história, aí pronto, a pessoa chegou, falou, eu ouvi por educação, disse e daí, aí calou-se a pessoa. Mas se isso ficasse na minha mente e eu fosse procurar mais sobre isso, para ter mais evidências sobre isso, porque o que a gente procura, a gente acha. Aí, como ia estar meu sentimento? Como ia ficar meu sentimento? Ia chegar num ponto que meu sentimento, que é o que quem faz esse tipo de coisa quer, eu não falo de os jornalistas, eu falo que quem tá acima lá na cadeia, tá? É isso, a gente fica com medo, sem esperança. Se eu fosse me aprofundar sobre esse assunto, como um tempo aí, lá em 2013, eu me afundei nesse tipo de tema. Em 2013 não, 2012. 2012 eu acreditava que o tsunami vinha, que o mundo ia se acabar. Eu fiz uma viagem de 8 horas para ir para um lugar alto. Cheguei lá, passei a semana com febre, doente. Era o que ali? O sentimento ruim acumulado. Toda uma bateria de sentimento. Eu estava sendo útil ali?
Dizem que eu tava, porque tava filtrando aí algumas energias do universo, mas eu não acho que eu sofrendo tanto, o corpo doendo tanto, fosse uma forma eficaz, né? Então, a gente vai se, às vezes a gente tá no nosso negócio, a gente acredita no nosso produto, a gente acredita no nosso serviço, aí vem alguém e fala assim, lembrei de Leda, as abelhas estão se acabando, você não vai poder produzir mel, não. Aí você, ai meu Deus, as abelhas estão se acabando. Já vem um sentimento negativo, preocupação. Aí, se você não está prestando atenção, você vai procurar, as abelhas estão se acabando. Aí você vai achar, no mínimo, 20 documentários sobre o final das abelhas. Que a população das abelhas estão reduzindo de para 10 mil abelhas, que não sei o que, não sei o que. Você vai ficar apavorada, vai ficar. Aí todo o prazer, toda a alegria que você sentia de estar ali com as abelhas vai embora. E isso dá lugar a preocupação e medo. Porque o nosso inconsciente vai dar a informação de que as abelhas é só o começo, porque eu vou terminar me acabando. Entende? Aí, mas aí se você diz, as abelhas estão se acabando, pois lá no meu sítio, lá no meu apiário, tem as abelhas estão lá. As abelhas estão lá. Aí você vai procurando na internet, recuperação da natureza. Você vai achar no mínimo 10 documentários. Também. E aí você vai ver ali, poxa, olha o que o povo, olha aqui o que o pessoal está fazendo ali para recuperar as abelhas. Aí você vai ter mais ideias, até mesmo como você vai multiplicar as abelhas do seu apiário. E aí está a sua missão, e aí está o seu propósito, e aí está a sua utilidade nesse planeta. E aí a consequência vai ser o quê? Você fazer um negócio em relação a isso, que é vender mel, e as pessoas vão comprar para você. Por quê? Porque você está nesse bom sentimento. Você não está com a preocupação, as abelhas estão se acabando. E agora? Vou preservar aqui as minhas abelhinhas. Sabe? Aí vai restringindo, vai criando um sentimento de restrição. E aí, Daniela, mas aí se realmente a humanidade virar robô? Tá? Se isso for ano que vem, pelo menos eu vou aproveitar esse ano aqui, porque tem uma coisa que a minha primeira professora de constelação sistêmica, Cornélia Benesch, falou, que ela disse que depois de 3 dias, foram mais de 20 pessoas, histórias, cada história que a gente via ali ainda era sistêmica, tá? Que contava as histórias. Aí eu disse assim, não acaba nunca não, Cornélia, assim, os problemas? Aí ela disse, não, tá sempre acontecendo, tá sempre acontecendo. Aí eu disse, então para que a gente tá aqui? Aí ela disse, para tomar consciência. Então, quando a gente toma consciência, a gente aproveita esse tempo que a gente tem aqui. Então, quando a gente toma consciência, eu escolho, poxa, tá certo, a humanidade vai virar robô. Mais um motivo para eu não perder mais um segundo da minha vida. Mais um motivo para eu não perder nenhum segundo mais com meu filho. Porque de repente eu vou embora desse planeta, meus filhos ficam aqui, pelo menos eles vão ter memórias, os robôs vão dominar eles, sei lá, entende? Mas não dá pra gente ficar nessa preocupação, nesse medo, certo? E foi criado muito esse ambiente de medo e de tensão no ano de 2020, e esse foi o motivo principal de eu não sair de casa, porque eu tenho medo do medo das pessoas. Então vamos nos preservar, nós somos já pessoas adultas, a gente tem essa capacidade de escolha. Aliás, a gente já tem uma vivência, já tem uma experiência de vida que a gente pode, a gente já sabe, Evelyn colocou aqui, eu passo um tempão sem ver jornal, quando eu vejo as notícias são as mesmas. Entende? Então a gente já tem essa experiência, a gente já tem essa informação, é a mesma coisa, então vamos escolher. É a mesma coisa também que você sente. Eu me sinto assim, assim, assado. Mas eu me sinto impotente quando a pessoa chega para conversar comigo. E a primeira coisa que eu falei, eu falo, e daí? E eu com isso? O que é que eu posso fazer agora em relação a isso? Aí cala a boca da pessoa, se eu já tenho mais intimidade com a pessoa. Se eu não tenho tanta intimidade com a pessoa começa a falar sobre isso, sobre um assunto que traz sentimentos negativos. Aí eu falo sobre uma outra coisa. Menina, eu tô fazendo Kundalini Yoga agora. Tem umas respiração difícil. Tu consegue fazer. Aí a pessoa vai e diz, aí se a pessoa ainda quiser voltar para o assunto, eu disse, aí eu vou para outra coisa. Por isso que é tão importante
a gente procurar o que nos traz bons sentimentos, porque a gente pode ser portador desses bons sentimentos e a gente pode ser portador de boas notícias. Então, o meu repertório tem aumentado cada vez mais para quando chegar aí esse tipo de pessoa com algum assunto e eu ter como devolver para ela flores. Ela traz para mim os espinhos e eu ter como devolver para ela flores. Agora, isso a gente só consegue fazer se a gente tá consciente, né? Se a gente não tá no piloto automático e se a gente tá com esses nossos sentimentos em dia. Porque senão a gente vai entrar em ressonância com aquela pessoa do nosso sistema familiar que tem aquele sentimento. Percebem? Então, se aquela pessoa do meu sistema familiar lá de trás, eu nem sei quem é, nem sei o que aconteceu com ela, ela ainda está com muita raiva porque teve aquela situação na vida dela e ela não conseguiu colocar essa raiva para fora, é como se tivesse uma bolinha assim no DNA passando e uma das pessoas do sistema familiar ou algumas das pessoas do sistema familiar pegam essa bolinha, vem com essa bolinha no DNA e tem essa raiva. Tem pessoas que já nascem com a raiva e crescem com raiva e não sabem de onde vem essa raiva. Às vezes é justamente alguém ali que está precisando ser visto. E mais uma vez isso tem a ver com a inclusão, tá? É incluir essa pessoa no sistema familiar, tá? 11º princípio do poder. Você não pode modificar uma situação negativa com maus sentimentos. Se continuar reagindo negativamente, os seus maus sentimentos vão ampliar e multiplicar a negatividade. Eu lembrei agora, vendo esse princípio aqui, eu lembrei agora de Angélica Olvera, que ela é professora da Hellinger Ciência de constelação, de pedagogia sistêmica, né? Ela é mexicana. E ela falou que ela era, antes de conhecer a constelação, ela era engenheira química. E ela ficava muito preocupada com o descarte das garrafas PET no oceano, né? Como as pessoas jogavam fora no oceano, que entupiu o oceano, e ela, como engenheira química, ela via as consequências nefastas, funestas da quantidade de plástico no oceano, e ela vivia nessa preocupação, ela vivia nessa vibração de que, nossa, os oceanos vão se acabar, vão matar toda a fauna, fauna? Gente do oceano é fauna? Vão matar os peixes, as baleias, os tubarão, todo mundo. E aí ela ficou isso por muitos anos e ela dizia que era uma coisa que era dolorosa para ela, porque ela era voluntária lá para catar os plásticos e tal, não sei o que, e não sabia o que fazer com tanto lixo. E aí quando ela conheceu a constelação sistêmica, falar aqui para vocês uma coisa, constelação medial, todo mundo tá vindo falar para mim assim, eu nunca ouvi falar dessa constelação medial. Pronto, só eu que faço essa constelação medial. Mas Beth Hellinger cita a constelação medial, que é essa forma que eu faço, no livro Olhando para a Alma das Crianças, tá? Mas tá todo mundo falando tanto isso, pronto, só eu que faço. Constelação medial porque eu sou metida. Pronto, sou metida. E ele me autorizou a fazer constelação medial no dia que ele ficou do meu lado e ele apertou a minha mão. Pronto, eu tenho uma prova, eu tenho uma foto. Oxi. Então, ela falou, a Angélica Olvera falou, que quando ela começou a fazer constelação, abriu outro campo, certo? Abriu outro campo de informação. Ela ainda estava como engenheira química nessa luta aí de querer evitar o plástico no mundo, sabe, ela ficava desesperada. E aí, quando ela conheceu a constelação, abriu um campo de informação. Ela começou a conhecer pessoas que estavam usando as garrafas PET como combustível. E aí ela disse, nossa, isso aí deve ter sido uma coisa bem local, né? E aí ela começou a pesquisar mais. Aí ela começou a ver pessoas que estavam usando a garrafa PET para construir casa. Aqui no Brasil tem até um senhor que construiu uma casa no Rio só com garrafa PET. E aí isso foi fazendo o que com ela? Foi acalmando o coração dela. Então, quanto mais ela via a solução, mais ela pôde ir para a solução, para algo que acalmava o coração dela. Ou seja, ela voltou a ter esperança, voltou a ter fé nas pessoas, porque ela começou a conhecer pessoas que também viam esse ponto de vista, percebiam isso e estavam ali realmente agindo.
Porque uma coisa é você tá preocupada, ai meu Deus, aí vê os plásticos na praia e vai, cata, aí faz um monte de saco, aí depois joga o lixo ali no lixeiro, daqui a pouco uma vem e leva de volta. E esse mundo novo abriu-se para ela, e ali ela percebeu que ela poderia ficar tranquila, porque ela simplesmente faz a parte dela. E quando a gente está fazendo a nossa parte, quando a gente está alimentando os bons sentimentos e escolhendo situações com bons sentimentos, reagindo a algo com esses bons sentimentos, a gente começa a ter uma amplidão, sabe? Porque eu começo a conhecer mais pessoas e aí essas pessoas começam a me fortalecer, por isso que isso é um princípio de poder, porque eu vou me percebendo mais forte e poderosa, e isso vai criando uma ressonância, né? Vai reverberando e vai chegando a outras pessoas. Percebe a diferença? Uma coisa é eu apontar, olha, estão jogando lixo ali, ó. Os oceanos vão parar de funcionar, viu? Vai entupir o oceano e vai matar todos os bichos do oceano e vai ser o fim da humanidade. É diferente de chegar, olha só aqui, o pessoal aqui está fazendo alguma coisa. Vou me juntar a eles aqui, eu sou engenheira química, vou ajudar eles aqui a desenvolver mais subprodutos da garrafa PET para que a gente recicle a garrafa PET. E aí tem pessoas que começam a fazer divulgações de alternativas de uso de garrafa PET. Em vez de garrafa PET, a gente pode fazer isso. E as pessoas vão lá e fazem. E aí isso vai atraindo pessoas que têm a mesma expertise. Eu agora estou na onda dos cosméticos natural, ó. Isso aqui tudo é meus produtos cosméticos natural. E aí eu estou vendo econômico para o meu ambiente. Que é diferente de eu só saber, tem cosméticos naturais. Bacana. E não fazem nada. Então é a nossa atitude que vai trazendo bons sentimentos. É a nossa atitude na frente, quando vai lidar com as abelhas, dizer, olha, eu estou contribuindo para que aumente a quantidade de abelhas. E aí você tem essa visão muito clara na sua mente. E quando você tem essa visão muito clara na sua mente, você vê um monte de abelha. As abelhas simplesmente estão vindo, você não sabe nem de onde vêm essas abelhas. E estão dando bastante mel. Qual é o seu sentimento? É o sentimento, primeiro, de utilidade. Você está sendo útil nesse mundo. Você está fazendo algo que preste nesse mundo. E que você não está perdendo tempo de vida. Certo? São esses dois sentimentos. Anotem na testa. Quando eu faço algo que eu escolho para ter bons sentimentos, eu ganho isso. Já esqueci. Mas você ganha poder, tá? Por isso que é um princípio de poder. E quando você permanece nesse sentimento, oh meu Deus, eu não gosto quando a canetação tá bem aqui. Quando você permanece nesse sentimento positivo, o que é que você está fazendo? Você está honrando. Você está honrando toda a vida que veio antes de você. E respeitando toda a vida que vem depois de você. Porque aí você está deixando um legado, que é diferente o sentimento, tá? O sentimento de eu ir ali fazer aquele trabalho, de eu ir ali fazer aquilo, com a previsão, com a necessidade de prever que assim eu vou salvar as futuras gerações, não funciona. Não funciona. Porque vai gerar uma preocupação. Porque no dia que você se propor ali a reciclar 1000 garrafas PET e você reciclar 100, você vai ter um sentimento de culpa. Porque, meu Deus, eu não vou conseguir salvar as futuras gerações. Não é isso que a gente quer. Então, honramos os que vieram antes, as gerações que vieram antes, e honramos também as gerações que vêm depois, como? Vivendo no meu presente, na presença. O que é que eu posso fazer agora? E a partir das minhas ações, eu vou gerando mais bons sentimentos e eu entro em quê? Eu entro num fluxo do dar e receber, mas eu prefiro denominar esse 11º princípio aqui ao honrar, porque ele é muito mais forte e poderoso e termina incluindo também o dar e receber, certo? O 12º princípio Leida colocou aqui, eu fico pensando como posso bloquear a pessoa. É isso que eu falei.
sua mente está preenchida das coisas boas. A gente tem que se blindar. A gente tem que se blindar. Já teve hora que com quem eu convivo aqui em casa, né, de começar a vir dar má notícia e eu botar os fones. Mas aí eu tenho intimidade, né? Assim, quem a gente tem intimidade, bota os fones. Aí a pessoa vai dizer mais educado, não sei o que, não sei o que, não tô nem aí, ó, bota o fone. Fone com frases, afirmações, né? Frases quânticas, com música clássica. E aí, gente, a pessoa vai parando. A pessoa sabe que com a gente ela não vai falar mais desse assunto. Outro dia estavam falando, eu estava na casa da minha mãe, aí eu estava conversando normal, só que aí o assunto entrou num viés que eu já comecei a me sentir, então eu vou entrar na discussão. Aí eu disse, vale a pena? Não. Aí eu comecei a fazer TikTok. Aí minha mãe falou assim, Daniela agora só vive nesse celular. Aí eu disse, menina, não, é porque eu tenho que resolver aqui o negócio. Tenho que fazer aqui. Porque eu tava me alimentando, a gente precisa se blindar disso. Então, é uma outra anotação que pode ser feita também. O que é que eu faço que me traz boas energias, né? Bons sentimentos. Para que a gente possa cada vez mais se blindar disso. Porque às vezes é inevitável, né? Mas eu acho que é isso, é você ir procurar aí essas afirmações. Pronto, eu sou blindada em relação à vacina, por quê? Porque eu já vi mais de 10 documentários sobre a indústria farmacêutica e a questão da vacina, como é perigoso para o ser humano. Então não tem quem venha aqui falar alguma coisa e também não estou afim de convencer ninguém, entende? Porque cada pessoa tem a sua informação. Se a pessoa vai tomar a vacina com alegria, isso é o que importa. Vai feliz. Por quê? Porque a imagem dela, a visualização dela é que com a vacina ela vai poder, sei lá, correr livre, leve e solta pelo mundo, vai poder pegar os voos, não sei. Então cada pessoa tem a sua imagem interna e a gente não tem o direito de acabar com a imagem interna da pessoa, do bom sentimento da pessoa. Vocês estão percebendo a diferença? O problema não é o assunto. Muitas vezes o problema não é o assunto, o problema é a imagem interna que se forma, que traz o sentimento. No meu caso, como eu já assisti 10 documentários, mais de 10 documentários falando sobre vacina e sobre a indústria farmacêutica e sobre outras opções de ter saúde, né? Eu fico, não, né? Para mim não faz sentido. Quando falo em tomar vacina, eu não formo nenhuma imagem. Eu só formo as imagens dos efeitos colaterais que eu poderia ter. Então é uma profecia autorrealizável, vocês percebem? Então cada pessoa tem um direito de acordo com a informação que tem. E eu conheço outras pessoas que também converso com elas, e essas pessoas também têm a mesma imagem que eu tenho, ou imagem parecida do que eu tenho. E eu tenho pessoas que têm a imagem que quando finalmente enfiar a agulha no braço, vai finalmente poder saltar, pular e ser feliz. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque a pessoa vai poder ser feliz. A preocupação, às vezes, é a expectativa tão grande que a pessoa vai tomar vacina e não vai ser esse efeito de felicidade. Mas aí já é outro assunto. Mas se está com a imagem de que ela finalmente vai ser feliz, porque vai se sentir segura de circular por onde ela for, ok. Não tem problema. É isso que a gente precisa começar a desenvolver dentro da gente, esse respeito. Agora, quando faltam com respeito pra gente, hein? Eu não tento convencer ninguém, mas quando falta com respeito pra gente, a pessoa quer enfiar a goela abaixo a opinião da pessoa, hein? O que é que vocês fazem? Então, o 12º princípio do poder. Se você estiver se sentindo maravilhosamente bem, a força do seu campo magnético cria um escudo que nenhuma negatividade pode ultrapassar. Tá aqui a resposta! Então é a gente buscar se sentir, não é se sentir bem, é se sentir maravilhosamente bem. Ela frisou bem aqui. Como é que eu me sinto maravilhosamente bem? Meu pai está aqui atrás de mim do lado direito, minha mãe está aqui atrás de mim do lado esquerdo, com 5 metros de altura os dois. E eu consigo sentir. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Fechando os olhos.
Respirando bem fundo. E agora eu consigo perceber, sem mesmo olhar para trás, que do lado direito, com 5 metros de altura atrás de mim, está o meu pai biológico. Respire bem fundo para perceber essa presença atrás. Perceba quando essa inspiração vem, se os pulmões até estão mais fortes e os ombros mais leves e relaxados. Inspire mais uma vez. E agora do lado esquerdo atrás, simplesmente perceba essa presença da sua mãe biológica, com 5 metros de altura. E o seu pai e sua mãe estão atrás, juntos, assim como o seu lado direito e esquerdo do corpo estão unidos. Inspire profundamente, percebendo as batidas do coração fortes. E nesse momento agora, como é estar maravilhosamente bem? Como é olhar para o futuro? Como é olhar para o seu negócio? Como é dar um passo à frente na vida? E eu quero que você experimente agora, que a gente experimente agora, caminhar um e outro passo. E a cada passo, nós também ficamos com 1 metro de altura a mais. Então, nós damos mais um passo, alcançamos 2 metros de altura. Damos outro passo, alcançamos 3 metros de altura. Respirando. Damos mais um passo, alcançamos 4 metros de altura. Damos 5 passos e alcançamos 5 metros de altura. E nesse momento percebemos então internamente nosso pai e nossa mãe dentro de cada uma de nossas células, fluindo. Como nos sentimos agora maravilhosamente bem. Como é olhar para o futuro agora? Como é olhar para o meu negócio agora? Inspire, solte o ar.
o seu tempo. Abra os olhos. Então, quando você está nesse fluxo de dar e receber, sentindo-se maravilhosamente bem, quem são as pessoas que vão chegar para você, para conversar com você? Como fica o seu poder de escolha? De se colocar numa situação negativa e se manter nessa situação. Como é agora isso para vocês? Esse exercício vocês podem voltar aqui e fazer quantas vezes quiser, quando acharem que estão sem um escudo para pensamentos negativos. É sempre bom a gente acessar essa informação mais uma vez. Engraçado que quando eu estava fazendo exercício com vocês, né? Aí quando eu visualizei o futuro, eu vi a próxima refeição que eu vou fazer. Porque quando eu respirei, eu senti um cheiro tão bom de comida que eu já nem sei se é real ou não, mas foi algo que me trouxe também a sensação, o sentimento de maravilhosamente bem. Certo? O 13º princípio do poder é mudar a forma como nos sentimos, comparado à ideia de ficar correndo de um lado para o outro, tentando modificar as circunstâncias do mundo exterior. Mude seus sentimentos e as circunstâncias externas mudarão. Isso aqui, esse princípio aqui também retrata aí uma inclusão. Quando eu percebo que eu estou no sentimento, olha, tem uma coisa importantíssima para entender. Não é eu botar o sentimento debaixo do tapete, certo? É eu olhar para ele e ver realmente quem está por trás dele. Porque eu, na minha essência, eu não tenho esse sentimento. Quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa com muita raiva, uma pessoa que está amargurada, uma pessoa que está emburrada, esse sentimento não é dela. É de alguém que ela está em dupla transferência no sistema familiar dela, ou no sistema espaço-tempo. Às vezes a pessoa vem emburrada desde outra vida, né? Vem triste, com raiva desde outra vida. Então, quando essa outra pessoa, primeiro, tem duas situações, né? Quando eu me deparo com uma pessoa que está com algum sentimento ruim, e eu olho para essa pessoa, não é com sentimento, com pensamento de quê? Não é por acaso que essa pessoa apareceu agora, na minha vida, nesse momento. É algo que eu preciso olhar no meu sistema familiar. Quem? Com a prática, nem precisa fechar os olhos, porque na hora que você está ali falando com a pessoa, você respira enquanto a pessoa está ali falando com você, e você vai conseguir ver quem é. E aí mentalmente você fala para a pessoa, eu vejo você. E aí você inclui. Muitas vezes esse exercício já vai acalmando a pessoa. Muitas vezes, Eveli perguntou aqui, esse sentimento nunca é da pessoa? Muitas vezes não. Pode ser que a pessoa no trânsito dê uma buzinada, grite com você, xingue você, porque ela está com prisão de ventre. Mas o que eu estou sugerindo é o quê? Que a gente olhe para a pessoa com esse olhar. Não é ela. Não é a essência dela. É alguém que no meu sistema familiar está precisando ser visto. Essa pessoa está servindo somente de instrumento para eu olhar para isso. E talvez até essa inclusão, se a pessoa tiver só com prisão de ventre, talvez até solte um pouquinho a prisão de ventre dela. Porque até mesmo uma prisão de ventre é algo do seu sistema que você está querendo segurar.
Você não comeu nada de diferente, tá na mesma dieta de sempre, tá? Você está se alimentando com as mesmas coisas. Não mudou nada na sua rotina alimentar. E aí você vai ter uma prisão de ventre. É algo a ser visto. Tudo que incomoda no nosso corpo, se não teve uma situação pontual que determina, você está com uma dor muscular, porque ontem eu peguei um peso. Ok. Mas tudo que você sente no corpo, percebe no seu corpo, que vem com uma dor como um incômodo, é alguém do sistema familiar precisando ser visto, não é nem querendo ser visto, precisando ser visto. E aí a gente fecha os olhos, olha para essa dor, olha para esse incômodo do corpo. Eu vejo você. Teve um dia desses aí, no ano passado, que eu tive uma prisão de ventre quando eu estava com o problema da janela. Estava estressado com o problema da janela. Eu tive um dia aí de prisão de ventre. Porque meu intestino funciona duas vezes ao dia, na hora de acordar e na hora de dormir. Só se realmente eu não achar um banheiro, que eu também não tenho isso não, faço em qualquer banheiro. Eu já fiz até em banheiro de avião, já fiz. Já fiz em banheiro de cliente que morava em favela, que deu a vontade, era de manhã, não deu tempo de eu fazer em casa, aí eu cheguei na casa do cliente, eu disse, eu preciso ir ao banheiro, aí o cliente disse, é lá fora. Aí eu disse, aonde? A senhora pega a pazinha, cava o buraco e faz, eu fiz ali mesmo. Mas aí eu tive essa prisão de ventre, e aí eu fiquei. Eu fechei os olhos, respirando, olhando para isso, permitir que viesse a imagem, não veio a imagem de pessoa, tá? Veio a imagem de algo doloroso, assim, como se fosse uma coisa assim, né? Mas não de fezes também não. E eu fiquei, eu libero você. Eu relaxei, eu não fiquei, não, eu relaxei, fiquei respirando e repetindo mentalmente, eu libero você. Eu vejo você. No caso da prisão de ventre, eu fiquei realmente falando mais vezes, eu libero você. Mas muitas vezes, em outras situações, eu vejo você já é bastante eficaz, certo? Então, sempre vamos trazer algo para o nosso interno, tá? Pode ser, o sentimento pode ser da pessoa, só que nós nos depararmos com aquela pessoa naquele momento da nossa vida, a gente pode aproveitar isso para a gente, para desemaranhar algo que está acontecendo com a gente inconscientemente. É como se aquela pessoa veio para mostrar algo que a gente está precisando liberar, que está no nosso inconsciente, certo? E aí é muito interessante, experimentem fazer isso. Quando vocês fazem isso, lembram de fazer isso, porque às vezes a gente nem lembra de fazer isso, mas quando a gente lembra de fazer isso, a gente volta automaticamente para um sentimento agradável. A gente chega mais perto desse sentimento de maravilhosamente bem, tá? E o 14º princípio é: quanto mais você dá amor e se sente bem, mais magnético o seu campo se torna e mais ele se expande, fazendo com que tudo e todos o amem. É muito lindo quando isso acontece. E eu viajei agora, viu? Fui lá numa viagem que eu fiz para Nova York. Estou aqui só me lembrando que quando eu estive lá em Nova York, eu fiz um exercício, eu lembrei agora, né? Eu fiz um exercício que, enquanto a gente estava esperando uma comida que a gente tinha pedido no restaurante, a mesa do restaurante dava assim para. Era vidro, né? Dava para a rua. E as pessoas iam passando, tudo assim, né? Meio séria, né? Falando, ó, meio séria assim, olhando um pouco para baixo. Aí eu comecei a exercitar isso. Eu tava me sentindo tão maravilhosamente bem que eu ia olhando para as pessoas e imaginando que saía uma luz dourada
para cada pessoa e dizer: eu abençoo você, que você tenha uma vida abençoada, que sua vida seja maravilhosa. E aí eu fui fazendo isso. Não importava para mim se a pessoa ia receber isso ou não. Não importava se ela ia sorrir ou não para mim, se ela ia olhar ou não para mim. Eu só estava fazendo isso sem nenhuma pretensão. E quando a gente chega nesse sentimento, esse sentimento vem e vai, eu não vou ser hipócrita de dizer que eu sou 24 horas assim. Se eu fosse 24 horas assim, eu já estava iluminada. Eu já estava, né, nem pisava no chão, já tinha cumprido a missão. E eu, quando estou nessas situações, que eu me lembrei agora, nossa, olha só o sentimento que chegou aqui com muito mais força do que eu estava antes. Eu estou me sentindo mais maravilhosamente bem ainda. Então, quando a gente adquirir essa capacidade de abençoar a gente à frente do nosso negócio, de abençoar o nosso cliente, tinha um empresário chamado Mark Hughes, que ele fazia as reuniões de negócio e ele abençoava cada cadeira. Antes das pessoas chegarem, ele saía abençoando cada cadeira, onde as pessoas iam sentar para as reuniões de negócio. Então, é um hábito que realmente as pessoas de poder fazem isso. Só que elas não ficam dizendo. Tem um escritor que eu conheci que ele, todos os dias de manhã, ele, antes de abrir os olhos, ele já primeiro pedia bênção para ele e se imaginava todo envolvido por um manto azul, que era a cor que ele gostava, né? E depois ele imaginava que por onde ele ia andar naquele dia, e as pessoas que olhassem, elas iam receber essa bênção desse manto. Olha que bonito, olha que coisa bonita, coisa linda. Então, quanto mais nós damos amor e nos sentimos bem, mais magnéticos nos tornamos e mais nos expandimos, fazendo com que tudo e todos nos amem. Qual seria essa lei aqui na constelação medial? Inclusão. Porque quando você está amando de forma incondicional, a ponto de fazer com que isso se expanda tanto que as pessoas passam a amar você, significa que as pessoas estão incluindo você e você está incluindo as pessoas. Quando a gente tem, às vezes, muita energia, assim, muitas pessoas que não desejam o nosso bem, muitas pessoas que estão próximas da gente, né? Porque às vezes tem gente que deseja o nosso mal, as pessoas não conseguem nem chegar perto da gente. Porque dizem que até é igual o vampiro, né? O vampiro chega e fica assim, né? E tem uma coisa que eu quero encerrar hoje falando isso, minha gente. A gente não é obrigada, tá? A gente não é obrigada a se colocar em situações que nos façam mal. Principalmente porque a gente não está iluminado, né? Não está iluminada. Às vezes a gente tem história de grandes mestres da humanidade que se sujeitaram a todas as dores, a receber todas as pedras das pessoas. E ali era, de repente, a função deles, né? De receber as pedras, de dar a segunda face. Mas nós não somos obrigadas, já que a gente não está sendo candidata a ser mestre da humanidade, a gente está simplesmente a ser candidata a ser um ser humano um pouco melhor, né? Que leve à frente aí um negócio que traga bons sentimentos para as pessoas. Então, a gente não é obrigada a estar se sujeitando à imposição de outras pessoas. Quando uma pessoa vem impor para a gente a opinião dela, é insegurança. É alguma crença que está por trás dela. Ela acredita tão fortemente naquilo que ela quer impor para se sentir segura. Porque quanto mais pessoas acreditarem no que ela acredita, menos ela vai precisar mudar. Então é muito importante a gente perceber o que é que a gente quer. Hoje é o exercício do dia. Hoje é segunda-feira, né? Semana começando agora. É o exercício dessa semana. Todo dia eu tô botando só exercício difícil, né? Para vocês. Mas
É bom que vocês estejam anotando tudo no papel. Mas façam isso essa semana. Percebam em que situação você está, se está se sentindo bem, se está se sentindo maravilhosamente bem, se você já fez esse exercício de olhar para a pessoa não está numa vibe boa, e você olhar para a pessoa, respirar, mentalizar eu e você, e se for preciso, eu vejo você às vezes é suficiente, mas se for preciso, fala, eu libero você. Mas se ela insistir em querer tirar tua vida boa, teu sentimento bom, você pede licença e vá cuidar da sua vida. Então, percebam toda essa semana como nós temos essa capacidade de escolha, certo? De não estar em uma situação. E às vezes a gente tem que se sujeitar a estar com uma pessoa para resolver certa coisa, né? Certas coisas. Deixe o tempo resolver então. Porque se não tá dando ali, né, a vibe, você tem que resolver. Como um exemplo que veio aqui, agora, de um testamento, né, que eu fiz um atendimento da pessoa, e aí eu falei, não se meta mais. Não vá mais atrás de saber. Deixa aí a outra pessoa resolver. Tem outra pessoa que pode resolver? Tem. Então não se meta mais. Deixa essa pessoa resolver. E foi assim. A pessoa realmente levou ao pé da letra o que eu falei e foi buscar viver a vida dela de forma mais alegre possível. E aí quando foi 8 meses depois, ela chegou para mim com a notícia. A menina resolveu tudo. Eu não precisei fazer nada. Não precisou lá tendo que se encontrar com o irmão para tirar lá né, para ficar fazendo pressão pro irmão fazer isso e aquilo. E simplesmente ela deixou para ele resolver. E foi cuidar da vida dela. E foi cuidar justamente porque os filhos dela estavam precisando muito dela. Ela passava o dia fora de casa tentando resolver isso com o irmão. E os filhos em casa. Ela disse, mulher, vai cuidar do teu filho, vai viver a alegria do teu filho, dos teus filhos, de cuidar dos seus filhos. Tinha 3 filhos, ela. Aí 8 meses depois, ela disse que nem lembrava mais. E aí recebeu o telefonema do irmão dizendo que estava tudo ok, né? Aí ela foi checar a conta, já estava lá na conta dela. Então tem situações que nós não temos nada para fazer, a não ser confiar e aguardar. Mas isso é muito difícil para quem é controladora. Quem é uma pessoa controladora é muito difícil. E isso se aplica no negócio também. Eu já vi milhares de casos de empresários que quebraram, que faliram, porque era muito controlador, não confiava em ninguém, nenhum funcionário, queria estar ali fazendo tudo. Queria fazer no lugar da pessoa, achava sempre que a pessoa estava fazendo mal feito. E aí não se sustenta a empresa assim. Então tem coisas no nosso negócio que a gente tem o poder de fazer? Tem. Aí a gente faz no mais alto nível do maravilhosamente bem. Agora, quando tem coisas que surgem e a gente não sabe como resolver, não está conseguindo resolver, está trazendo essa energia aí de se sentir mal, a gente deixa. E isso acontece muito comigo em relação aos treinamentos, né? Os treinadores que eu conheço. Quando eu estou acompanhando ali aquele treinador, né? Estou vendo, assim como vocês me acompanham, né? Eu também acompanho alguns treinadores. Tô ali naquela energia, tô achando muito bom toda aquela informação que ele tá dando, que aquela pessoa tá dando. Aí chega um momento que, opa, não caiu bem aqui. Aí tá, vou lá no outro dia de novo, tá, não caiu bem de novo. Não sei o que foi que aconteceu. Esse treinador mudou. Então, o que é que eu entendo? Já peguei a informação que eu precisava aqui, já aprendi o que eu precisava aprender aqui e agora estou disponível para um outro conhecimento, né? Para um outro conhecimento. Esse conhecimento que esse treinador está passando aqui não está mais fazendo sentido para mim. Por quê? Porque não está me deixando maravilhosamente bem. E esse é o meu desejo para vocês, todos os dias que eu faço aqui a aula,
é que vocês saiam se sentindo maravilhosamente bem. Mesmo que seja com as conversas aqui das histórias, tá certo, minha gente? Um abraço coletivo. Até amanhã.